Ele é juiz federal em Niterói, no Rio de Janeiro. Também é professor universitário e autor de diversos livros. E estamos falando de William Douglas, que é o convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês. William Douglas é pós-graduado em Políticas Públicas e Governo. Também é mestre em Direito e passou em diversos concursos em primeiro lugar. É reconhecido por ser um dos maiores experts em concursos públicos do país. Seu livro, Como Passar em Provas e Concursos, já vendeu mais de 200 mil exemplares. O magistrado ainda tem publicações nas áreas de desenvolvimento pessoal, profissional e religião. Recentemente entrou na lista dos livros mais vendidos em 3 categorias ao mesmo tempo: negócios, autoajuda e ficção. Querido William Douglas, meu amigo, professor William Douglas, que honra a Assembleia de São Paulo e a nossa TV estar recebendo agora para falar um pouquinho sobre a vida, sobre direito, sobre concurso, sobre os seus livros. É uma grande oportunidade. O que você teria inicialmente assim, a comentar sobre as carreiras jurídicas, que na verdade foi o seu grande sucesso? A sua obra Como Passar em Concurso, que vendeu mais de 200 mil exemplares, é uma verdadeira, se é que eu posso usar essa expressão, bíblia do candidato a concurso. Como é que você vê hoje essa perspectiva? Como é que estão os concursos? A competitividade aumenta muito e o direito continua sendo uma carreira muito atraente? Bem, a gente é suspeito para responder isso, né? Eu continuo entendendo o direito a carreira mais linda que existe, a melhor opção, mas se não for aquilo que está no coração da pessoa, então deixou de ser a melhor opção. Mas antes de falar mais sobre isso, eu preciso dizer que é sempre bom estar do teu lado. Eu tenho uma grande admiração, sou leitor dos seus livros de direito, mas também admiro sua carreira política. Sempre que eu posso, gosto de saber como você está, torço. Então, hoje está sendo muito legal, porque eu estou vindo a São Paulo para várias, eu tirei férias, então estou podendo vir a São Paulo tratar de livro, tratar de algumas reuniões. Tirou férias e está de paletó e gravata. Mas São Paulo é motor do país, é uma referência para o país, e estar aqui é muito bom. Eu nunca tinha tido a oportunidade de vir na Assembleia Legislativa, estou encantado com o prédio, o pessoal está fazendo make-off, eu estou fazendo make-off do make-off, que eu saí tirando foto aqui, é um prédio lindo, vocês estão de parabéns e que bom estar sentado mais uma vez do teu lado para a gente conversar, só que dessa vez com mais amigos ao redor, né, da conversa. O direito, sem dúvida nenhuma, eu sou apaixonado, é uma grande carreira, mas a gente tem que lembrar que é mais uma carreira. O Brasil precisa de justiça, precisa de policiais, de Ministério Público, precisa de juízes, de advogados, mas também precisamos de engenheiros, de cientistas, de administradores. Então a recomendação sempre que eu faço você não sabe o que fazer, está na dúvida, faça direito, porque dá um leque enorme. Mas a partir do momento que a pessoa descobre se o sonho dela é montar a empresa, a gente está precisando de empreendedor, o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa, o brasileiro é criativo, mas na dúvida, direito é a melhor opção. William, nós estamos aqui na Assembleia, você sabe que está muito bem localizado o prédio, fica em frente ao Parque do Ibirapuera. Nós queremos transformar isso aqui num centro cultural, com exposições, mostras de arte, museu. E aqui mesmo nós queremos criar um tipo de programa para darmos aula de direito na madrugada. Que fantástico. Você poderia dar umas palestras, umas aulas para a gente transmitir aqui para o nosso telespectador sobre todos os temas. Você é um homem que tem uma cultura muito variada, muito ampla, muito vasta e fala bem sobre vários assuntos. Então já estou te convidando para você fazer palestras aqui pela televisão, para ser transmitidas para as pessoas, nossos notívagos aqui que acompanham na madrugada, e para dar um acesso às pessoas do conhecimento do direito, mesmo aqueles que não estão fazendo faculdade de direito. Então já fica aqui formulado o convite. E dentre essas aulas que você vai dar para a gente, eu queria começar falando sobre o seu livro aqui, As 25 Leis Bíblicas. Vamos começar com esse aqui, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Podia dar uma focalizada aqui para nós, por favor? As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Muito bem, se você tivesse que fazer uma palestra, um rápido resumo
desse seu livro aqui para o nosso telespectador, o que você diria? Como obter o sucesso seguindo as leis que estão nas Escrituras Sagradas? Perfeito. Bem, eu também quero deixar já previamente aceito o convite. Vai ser muito bom estar aqui mais uma ou mais vezes. As pessoas, quando a gente fala de Bíblia, é interessante que Bíblia é um assunto que traz muita paixão, muita emoção e discussão. E eu tenho reparado que muitas pessoas deixam de assimilar o conhecimento de sabedoria da Bíblia porque tem alguma restrição ao assunto religioso da Bíblia. Então, eu estava outro dia num aeroporto e eu fui interpelado por um jovem, lá, 25, 30 anos, dizendo assim, olha, seu livro mudou a minha vida. Qual o livro? Ele é aquele de interpretações bíblicas. 25 leis bíblicas, ele mudou desde que eu li, mudou totalmente os meus resultados na empresa, eu estou bem melhor, o pessoal reparou. Aí eu falei, e você leu a continuação, que é o livro Sociedade com Deus? Ele falou assim, professor, eu comprei, mas eu não gostei porque fala em Deus e eu sou ateu. Então você vê que é um rapaz ateu, mas que tem a curiosidade científica, pegou um livro que fala de leis bíblicas, leu, aí tem a graça, que é o nosso dever de professor, você é professor também, de levar o conhecimento de uma forma que seja friendly, que seja amigável para o leitor. E muita gente fala de Bíblia falando tanto de religião que esquece de falar da sabedoria da Bíblia. Então, a abordagem foi, eu não vou falar de religião, eu só vou falar do que a Bíblia ensina sobre sucesso, sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre fazer negócios, sobre... A Bíblia como uma fonte de conhecimento, de informação, independentemente da fé da pessoa. Sim, e se a pessoa quer falar sobre a fé aplicada à carreira, aí tem um segundo livro que é o Sociedade com Deus. E aí é uma proposta, aí é um livro que fala de religião, mas o primeiro não. E eu fiquei muito impactado, porque eu conheço várias pessoas que se apresentam como cristãs, que dizem que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas não levam a Bíblia para o trabalho. Então é aquele comerciante que só nega. É aquele comerciante que não paga um bom salário ou que não distribui lucro, porque a Bíblia fala para você distribuir lucro. A Bíblia fala lá, aquele que cuida da figueira deve comer do seu fruto. Então, são conceitos que não são aplicados. Então, nós estamos acostumados a lidar com leis, mas as leis humanas nem sempre são aplicadas. Já as leis da natureza e as leis de sucesso estão nessa categoria, elas são inexoráveis. Alguém pode conseguir uma liminar contra a lei da gravidade, vai chegar num prédio, vai pular e vai se esborrachar lá embaixo. Então, quando a gente fala de sucesso, são isso. E eu sempre cito duas leis. A primeira delas é a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também se fará. O que nós temos hoje no Brasil de engarrafamento, de violência, de fome, de desavença, fomos nós, sociedade brasileira, que semeamos. E enquanto nós não pararmos de semear isso, nós não vamos mudar o país. Eu acabei de assistir um vídeo interessantíssimo, onde o pessoal, a entrevista, se é contra ou a favor do impeachment, aí a pessoa dá uma opinião. Aí eles desligam a câmera, fingem que desligam a câmera e perguntam o seguinte, olha, a gente está precisando de algumas pessoas para falar no outro sentido e a gente tem uma verba aqui, a gente vai te dar 50, às vezes 100 reais, ele falava um valor e a pessoa mudava. Então, o problema do Brasil é que a gente está semeando errado há muito tempo. Perfeito. E se a gente parar de semear, a gente ainda vai levar um tempo colhendo. Então, uma ou outra pessoa, eu não sou desonesto, mas a nossa sociedade ela tem uma tolerância muito grande. Então, essa é uma lei muito importante. A lei da semeadura, a primeira. Lei da semeadura. Semeie, plante, se prepare para a vida, leve a vida a sério, pense no futuro. Esse é o recado para que muitas pessoas estão nos assistindo aqui para assimilarem nessas. Quem é que vai passar no concurso? É quem semeou estudo. Por exemplo. E quem está precisando de fazer regime? Estou com excesso de peso. Semeou demais. Perfeito. Mas semeou demais, tem que parar de semear. Então, essa é uma lei assim, muito forte, que resume. E outra lei que também eu gosto muito é a lei do amor, que as pessoas acham que amor é piegas, que amor não funciona. E eu gosto, como é um livro laico, é um livro que não fala de religião,
eu não usei a fé como argumento, eu usei a ciência como argumento, estudos científicos, estudos universitários, a história. Então, por exemplo, o amor funciona no mercado? Será que o amor resolve o problema do Brasil, resolve o problema da empresa? De um modo geral, as pessoas dizem assim, o amor não funciona, precisa de força. E eu dou o exemplo, olha, Gandhi conseguiu a independência da Índia contra o exército inglês com a lei do amor. Nelson Mandela conseguiu evitar uma guerra racial terrível na África do Sul com a lei do amor, com o perdão. O Martin Luther King, aliás, em abril, fez agora aniversário do assassinato dele, ele conseguiu acabar com a segregação racial nos Estados Unidos usando a lei do amor. O próprio meu livro, Como Passar em Provas e Concursos, eu fiz por causa de um princípio cristão, que é trate o outro como você gostaria de ser tratado. Então, se a gente está falando aí de sucesso, de carreira, de melhoria, imagina se cada pessoa falar assim, eu vou seguir essa lei, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Só isso aí é extremamente impactante. Então, você vê, eu citei 3 leis aqui, extremamente simples, que não tem nada a ver com religião, e que se a pessoa levar a sério, aplicar na sua vida, ela vai ser fantástica. Qualquer pessoa que fala assim, eu sou marido, eu vou tratar minha esposa como eu gostaria de ser tratado se eu fosse a esposa. Eu vou ser um prestador de serviço, um comerciante, eu vou ser um banqueiro, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele. Isso a gente aplica. Eu aplico na 4ª Vara Federal de Niterói, a minha equipe aplica. Então eu trato os meus funcionários como eu gostaria de ser tratado se eu fosse um funcionário. Eu trato as pessoas do processo como eu gostaria de ser tratado. E o resultado disso é que a gente já há 2 anos, desde que tem os relatórios da Corregedoria, a 4ª Vara Federal de Niterói, não eu, a equipe como um todo, eu sou só uma parte da equipe, a gente está em primeiro lugar na produtividade, aplicando lei do amor, aplicando uma lei bíblica. Parabéns. Bom, você fala a lei da semeadura, a lei do amor. Como são 25 leis, dá mais 3 para a gente, só para a gente mudar de assunto, mais 3 leis para o nosso telespectador aqui das 25 leis bíblicas do sucesso. Ou seja, como buscar na Bíblia, seja você um cristão ou não, como buscar na Bíblia informações, lições, preceitos que possam te auxiliar a ter sucesso na vida. Semeie que você colhe, trate os outros como você gostaria que lhe tratassem. E o que mais? É interessante que o Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo há vários anos, é considerado o maior investidor, um mega investidor, ele diz o seguinte, quando você for contratar alguém, procura alguém com energia, inteligência e integridade. Energia, gostar de trabalhar, disposição para trabalhar, para virar o concreto, para capinar, para agir. Energia, inteligência, quer saber trabalhar. Eu brinco que o burro motivado é perigosíssimo, né? Então, a pessoa que acha que sabe e não sabe, ele acaba destruindo muita coisa. E integridade. Integridade, as pessoas pensam que é o assunto relativo à moral ou à religião, e eu digo que não. Eu digo que a integridade, a honestidade, respeitar as regras, tem a ver com produtividade. E a prova que eu dou é a máfia e a Yakuza, que são organizações criminosas, exigem integridade dos seus membros. Perfeito. Sob pena de morte. Então eles levam muito a sério a integridade. Se você enganar a máfia, se eu sou da máfia, eu enganei a máfia, eles me matam. Então a máfia sabe que é importante a integridade. Então, o Buffett diz, a integridade é o mais importante. Se você contratar alguém com energia, inteligência e ladrão, ele vai te roubar muito mais do que alguém que não tivesse esses predicados. E aí quando você pega, você vê a questão da inteligência. A Bíblia fala com toda a clareza que você precisa buscar o conhecimento, que o homem sábio vai ser colocado entre os reis, está lá em Provérbios 22, 29. Jesus diz no Sermão do Monte, que é um texto que o Gandhi disse que se ele fosse salvar só um texto de tudo que foi escrito na humanidade, de todos os textos, ele salvaria o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte Jesus diz, olha, aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática, o que põe em prática é como que constrói sobre a rocha e vem a chuva e a casa fica de pé. E o que me ouve e não põe em prática, eu vou comparar com o homem que constrói a sua casa sobre a areia. A gente tem a ideia, construir sobre a rocha leva muito mais tempo, você sua, você se machuca mais do que sobre a areia. Mas lá na frente, aí a lei da semeadura. A pessoa que construiu sobre a rocha se machucou, se arranhou, demorou, suou muito mais, mas a casa fica de pé.
E aí vem a lógica, a chuva vem para todo mundo, a crise vem para todo mundo, as dificuldades da vida vêm para todo mundo, só que alguns construíram fundamentos, construíram na rocha. Então aí entra a questão da sabedoria, que tem bastante na Bíblia, a questão do trabalho, e aí eu tenho um livro agora, o meu lançamento mais recente é o livro Formigas, que está em segundo lugar na lista da Veja, na lista da Publish News, que é justamente a Bíblia falando o seguinte, é esse aqui, a Bíblia falando, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque ela não precisa de líder, ela trabalha, ela se provisiona para os momentos difíceis, ela trabalha em equipe, ela tem iniciativa, então é todo um trabalho feito em cima disso. Então a gente tem leis relativas à sabedoria, lei relativa ao trabalho, tem a questão da honestidade, e é importante a gente ver que a Bíblia inclusive fala o seguinte, eu chamo isso de lei do farelo, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí você pega o Warren Buffett e ele fala o seguinte, não se faz bons negócios com pessoas ruins. Então eu pego um texto bíblico, que é de Paulo, mas que é confirmado por um dos maiores investidores, é um homem respeitado pelo mercado financeiro. Eu estou dizendo assim, é a mesma sabedoria ali, só tá falado de uma forma diferente. Uma outra lei que eu gosto muito, tem a lei do amor, e uma outra lei que eu gosto muito é a lei da visão. A Bíblia fala em Abacuque, capítulo 2, verso 2, é o seguinte, diz o Senhor, escreve a sua visão em tábuas bem grandes para que alguém que passe correndo possa ler. 600 anos antes de Cristo, a Bíblia está descrevendo o outdoor. Porque tábuas bem grandes para alguém que passa rápido conseguir ler é o outdoor. Perfeito. Então, muito antes do marketing, muito antes da propaganda, tem lá, é um texto histórico, 600 anos antes de Cristo. Olha, faça um outdoor, tem uma grande visão. E uma das coisas que funciona muito é ter uma grande visão. Às vezes, me parece que o que falta muito para o Brasil é ter uma grande visão de si mesmo, uma grande visão de futuro. Então, lá na quarta vara, por que a gente consegue uma produtividade bem acima da média com a mesma quantidade de meios humanos e materiais? Porque a gente tem uma grande visão. A gente pensa o seguinte, olha só, quanto tempo leva para varrer a cidade de Nova York? 15 minutos. Basta que cada um varra a sua calçada. Então a lógica que a gente aplica ali é o seguinte, a nossa calçada a gente vai deixar varrida. Se cair um processo na quarta vara, a pessoa vai ser bem tratada, não se cria dificuldade para vender facilidade, a pessoa vai levar o que tem direito, vai ser bem tratada, é recebido com um sorriso. A gente botou uma placa lá, bem-vindo à quarta vara, quer dizer, a pessoa saber que ela é bem-vinda, o atendimento é de bem-vindo. Então, se cair ali, o nosso metro quadrado de serviço público está funcionando. Se cada brasileiro falar assim, no meu metro quadrado vai funcionar, em pouco tempo a gente muda a realidade. Então, a grande visão é uma lei. Agora, existem outras leis que são bem importantes, essa questão da lei da utilidade, de você ser útil, a questão de honrar as pessoas, de ser grato, de ser generoso. Todos esses conceitos, eles trazem... Ou seja, a impressão que fica numa sociedade como a nossa é que pisando no outro, você consegue o sucesso pisando no outro, não tendo escrúpulos, pegando atalhos, e você mostra exatamente o contrário, que aliás é tua trajetória. Ou seja, o sucesso se obtém justamente fazendo o contrário, colaborando, tendo amor, sendo generoso, exatamente o contrário. Muito importante isso. É uma lição de vida. A questão da lei, uma lei fala o seguinte, o bom nome vale mais do que muitas riquezas, que eu chamo de a lei do nome, que é o que está na Bíblia. Mas isso, e se você vai estudar a administração, você vê lá no marketing o branding. Você tem que construir a marca. A Bíblia já está 2.000 anos antes falando, 2.000 não, 2.500 anos, falando sobre branding, sobre marca. Dizendo assim, olha, a sua marca vale mais do que muita riqueza. Por quê? Porque quando você tem um nome, as pessoas acreditam em você. Agora, a gente teve lá aquela tragédia no Vale do Rio Doce, e a gente estava discutindo na Facebook. Eu gosto muito de rede social, né? Você também gosta, né? A gente gosta, né? Nós somos profissionais da área jurídica que não tem o defeito que criticavam, que a gente não se encastela, né? A gente gosta de ter esse contato. E a discussão era quem ia mandar água para o governador Valadares. Se era Samarco
se era o governo federal ou o governo estadual. E eu estava nessa discussão, uma discussão jurídica, uma discussão política, uma discussão cívica, mas de repente me deu um estalo e falou assim, olha só, eu como cristão, eu não tenho que discutir, eu tenho que resolver, eu tenho que tratar o outro como gostaria de ser tratado. A gente estava vendo que a água vendido caro, mesmo assim faltando água. Eu falei assim, se eu fosse um pai de família lá naquela região, o que eu gostaria? Que alguém dissesse de quem é a culpa ou quem tem que mandar água? Não, eu gostaria que alguém me ajudasse a dar água para os meus filhos. O que eu fiz? Por causa de um princípio bíblico, trate o outro como gostaria de ser tratado, eu fui para as redes sociais e falei, galera, era um sábado, segunda-feira eu vou abrir uma conta e eu vou, quem quiser me ajudar, deposita dinheiro que eu vou mandar água. E liguei, descobri que o carro-pipa tem problema da qualidade da água, que o galão de água é difícil de repor o galão. Descobri uma empresa que tinha um galão descartável, com R$9, uma caixinha com 12 litros, um negócio bem inteligente. Eu comecei a recolher, em menos de 10 dias, eu recolhi mais de R$200 mil, depositar na minha conta. Você também gosta eu sei que você gosta de prestar conta. Tudo que te pergunta, eu falo assim, quero que veja o documento. Exatamente. Eu já vi você falando isso. Olha só, não basta eu dizer que eu estou fazendo certinho, não. Vem aqui e olha. Exatamente. E aí o que eu fiz? Todas os cheques que eu assinei foi na minha conta, foi cheque meu. Eu abri uma conta só para isso, mas está na internet, no meu site, tem lá a Operação Valadares, tem todos os cheques que eu assinei, tem todas as notas fiscais e tudo isso. Vários galões que você conseguiu comprar. A gente mandou 155 mil litros, furamos 5 poços artesianos, mandamos água para todo quanto é tipo de entidade, mandamos para órgãos públicos, mandamos para hospital, para creche, mandamos para entidade católica, evangélica, espírita, laica. A gente não fez qualquer tipo de discriminação. Enquanto o poder público discutia entre si quem é que ia fazer. Está discutindo e a gente mandou. Agora, aí é que está. Por que eu estou te contando isso? É a aplicação da lei e tem uma coisa. Muita gente depositava dinheiro e falava assim, William, muito obrigado, porque eu queria ajudar, mas não confiava em ninguém. Perfeito. Agora, eu sei que te mandando dinheiro vai chegar. Então, aí é que entra a lei do nome, que é algo. Então, a recomendação que eu sempre dou é, sempre que você for fazer algo, que se for passar na televisão, se for grampeado, se for televisionado, sair no jornal, vai sujar o seu nome, não faça. Perfeito. Pague o preço que for, mas proteja seu nome, porque com o nome você pode quebrar, com o nome você reconstrói. Exatamente. Mas a hora que você perde o nome, aí você tem realmente um problema sério. Eu sei que você também gosta da sabedoria da Bíblia, eu sou completamente apaixonado pela Bíblia, não é à toa que é o livro mais vendido até hoje, é o livro mais traduzido, é o mais citado, é o mais perseguido, e a gente não pode perder as lições que a Bíblia tem, que são muito boas. Então, para a gente ficar ainda nesse tema, o poder dos 10 mandamentos é um lançamento seu, não é? Uhum. O que você poderia complementar das 25 leis bíblicas do sucesso? O que complementa o poder dos 10 mandamentos? Aqui? Eu tenho... Vou dar um foco aqui nele. Eu tenho até curiosidade se você tem o mesmo vício que eu. Eu, quando chego em algum lugar, quando eu chego na casa de algum amigo, no escritório, eu gosto de ficar olhando os livros das pessoas para ver também. A gente também tem às vezes eu passo assim, em restaurante, hotel, tem aqueles livros velhos, antigos, que é só de decoração, empoeirados, eu abro e fico olhando, folheando para ver o conteúdo. Aí, numa dessa, eu estava no escritório de amigo e eu vi um livro de 10 desafios. 10 desafios, a gente gosta de desafio. Peguei o livro e era dizendo assim, os 10 mandamentos como fonte de sentido da vida, prosperidade e realização. E a minha relação com os 10 mandamentos é uma relação complicada, porque é ali tudo que a gente não consegue fazer, Jesus ainda disse que se a gente quebrar um, a gente já quebrou todos, então a gente até consegue ganhar no placar, mas os 10 é meio difícil, ainda mais com a visão de Jesus. Né? Porque Jesus ele aprofundou os 10 mandamentos. Porque Jesus disse, olha, lembra que falaram para não matar? Eu vos digo outra coisa, eu digo, você não pode ofender o seu irmão, porque senão você já tem que ser julgado. Lembra que você falou para não adulterar?
Mas eu falo o seguinte, se você desejar outra mulher, você já adulterou. Ele dificultou mais os 10 mandamentos, que já não eram fáceis. Só que aí eu comecei a ler o livro, esse meu amigo acabou me dando o livro, né, quando eu li, ele viu que eu fiquei interessado, é um psicólogo judeu norte-americano que trata as pessoas usando os 10 mandamentos. E a sacada dele é, bem, quando que Deus deu os 10 mandamentos para o povo de Israel? Ele tinha acabado de tirar Israel da escravidão do Egito, que é uma escravidão física, visível, e dar os 10 mandamentos. Seria um Deus muito louco, muito mau, de tirar a pessoa da escravidão física e dar uma escravidão de regras. Então a lógica dele é, Deus libertou o povo da escravidão física e agora, com os 10 mandamentos, quer libertar da escravidão psíquica, da escravidão emocional. E aí ele vem com uma coisa que as nossas leis não fazem, porque a cogitação não é punida. Então, se você pensa em matar alguém, a lei não está preocupada com isso. Mas o 10º mandamento fala assim, não cobiçarás. Pô, peraí, se ele cobiça e furta, se ele cobiça e adultera, né? Aí tudo bem, a lei se preocupa com ele, mas o externo a lei já resolve. Mas o não cobiçarás é um pecado interno. Não significa que o cara vai fazer alguma coisa. O simples desejo não é punido. Na lei humana. Mas Deus diz, não desejo algo que vai te fazer mal. Isso mostra o quê? Deus está muito além da legislação humana, porque Deus se preocupa com o que acontece dentro de você. A legislação humana é o seguinte, se você não fizer nada de errado, se você está infeliz, é problema seu. Deus não, Deus fala assim, meu filho, para de cobiçar a vida dos outros, vai viver a sua vida. Então o desafio do não cobiçarás é, vai viver a sua vida, para de ficar vivendo a vida dos outros. E aí todos os mandamentos, se você consegue entender isso, o não matarás envolve, cuida da sua saúde, porque você também não pode se matar. Envolve, respeita a opinião do outro, porque Jesus falou assim, se você chamar o seu irmão de tolo, você já merece ser julgado. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a honra faz parte do patrimônio da pessoa. Então que eu não devo afetar a vida da pessoa, não só a física, mas também a honra. Não adulterar. Pô, é muito mais do que isso. Você diz assim, investe no seu casamento, guarda o sábado, aprenda a administrar o seu tempo, não darás falso testemunho, desenvolva a sua credibilidade. Então, os 10 mandamentos, quando eles são entendidos, não como simples proibições, mas como um projeto da pessoa crescer, é fantástico. Quem não quer que uma filha case com alguém que siga os 10 mandamentos? Quer dizer, não é só para ir para o céu, é para fazer bem para você. Isso. A lógica de ir para o céu, dependendo da religião, é diferente, mas na religião cristã, a lógica de que o céu é o sacrifício de Cristo. O mais louco dessa lógica é, olha, você vai ser bom porque é para você ser bom, você vai ser mais feliz sendo bom. As pessoas vão acreditar mais em você. E foi aquele paralelo que você fez, hoje as pessoas acham que se não enganarem o outro, se não furtarem, se não sonegarem, se não... elas não vão ter sucesso. E o estudo da Bíblia, mas também o estudo da administração, o estudo da história, o estudo do resultado, mostra que não. Existem estudos, as universidades americanas gostam, né, tem uma tradição de pesquisa, que quando uma parte negocia com outra, eles economizam uma fortuna em tempo de advogado. Porque quando você não confia no outro, você faz um contrato enorme, cheio de cuidado, porque você está achando que o outro vai querer te enganar. Mas se você fala assim, não, fulano não é correto, fulano não vai me enganar, você ganha tempo. E a questão da liderança, quando as pessoas confiam no líder, o time trabalha muito melhor. E para confiar no líder, o líder tem que ser alguém honesto, tem que ser alguém íntegro. Então a gente precisava de um choque de leis bíblicas no Brasil. Eu tenho certeza que a gente ia mudar. Se obedecessem à Bíblia, não precisava ter polícia, não precisava ter nada. Ficava bem mais fácil. Mas olha, nós temos também uma obra sua. Você chegou a abordar assim na entrevista, rapidamente, eu queria que você falasse. Nós saímos aqui do tema mais bíblico e estamos aqui num tema mais que é sobre as formigas, lições da sociedade mais bem-sucedida da Terra. O que é? Elas trabalham em equipe? Por isso essa razão de sucesso? Isso. Eu e o Davi Lago,
nós pegamos o texto de Salomão, que é um texto de sabedoria, que o texto fala, vai ter com a formiga ao preguiçoso, porque não tem superintendente. Esse texto que daqui é bem interessante. O Davi é magistrado também? Não, Davi é formado em Direito, tem mestrado, tem mestrado pela PUC de Minas, e ele é pastor. E esse é um livro ainda que faz uma abordagem mais religiosa, perfeito, falando sobre o trabalho e o que a gente pode aprender com a formiga. Por exemplo, as formigas, os estudos científicos mostram que à medida que o formigueiro corre risco, elas decidem menos por elas mesmas. Elas trabalham com grupo. Se você pega uma formiga isolada, ela é extremamente frágil. Agora, se você pega uma formiga que se junta, ela consegue vencer, elas conseguem vencer as vespas, que são gigantes, mas por quê? Porque elas se unem. E tem algumas coisas muito legais sobre a formiga, que, por exemplo, se somar o peso de todas as formigas, é mais pesado que a soma do peso de todos os humanos. Então são coisas assim, pô, que legal. Você pode repetir isso, por favor? Se você pegar no mundo todas as formigas, botar de um lado e todos os humanos do outro, os 7 bilhões, as formigas vão pesar mais do que os humanos. Para você ter ideia da quantidade de formiga que tem no... E elas resistem à inundação, resistem à neve. Você se recorda do ex-diretor do Jardim Zoológico, foi o maior especialista de São Paulo, o maior especialista em formigas? Não. Participou de um programa antigo, era 8800 que participou. Ele fez um grande estudo sobre isso, mas agora nunca tinha visto alguém relacionar as formigas com estas lições também extraídas da Bíblia. É muito interessante. Agora, claro, a gente trabalha essa questão, mostra algumas coisas, mas o essencial do livro é trabalhar isso. Trabalhar em equipe, não depender de superintendente. Você vai estudar a administração, William Deming, que é um dos gênios da administração. A grande revolução que ele fez foi dizer o seguinte, eu não vou botar um funcionário para tomar conta de 10. Eu vou botar os 11 funcionários, cada um tomando conta de si mesmo. Porque se eu boto 10 e um tomando conta, esse aqui acha que pode errar porque é o outro que ganha mais do que ele que tem que controlar a qualidade. O Deming disse, não, cada um vai controlar a sua própria qualidade. E isso faz com que você aumente muito, você evita o retrabalho. E foi o que aconteceu, a gente fez isso na Quarta Vara. Eu trouxe vários conceitos da iniciativa privada para dentro do serviço público. Porque como eu lido muito com as duas, eu trouxe. Então, eu não fico tomando conta do meu funcionário. Meu funcionário toma conta dele mesmo. Perfeito. Eu confio nele. E se ele errar, a gente vai descobrir, vamos ver como é que se conserta. E essa faz uma diferença absolutamente. Você não precisa de ter alguém tomando conta de você para você ser honesto, para você estudar, para você cumprir seu dever. Quando você consegue chegar nesse ponto, as coisas funcionam muito melhor. Então, para quem quer melhorar na carreira, seja como servidor, seja iniciativa privada, a ideia amigo, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Trate o seu patrão como você gostaria de ser tratado se você fosse o patrão. Trate o seu subordinado como você gostaria. Não é uma relação só de baixo para cima. É de cima para baixo também. E sempre que isso é aplicado, o resultado é muito poderoso. Você tem sentido assim um retorno das suas obras, pessoas que você acabou inspirando, ajudando? Você falou, eu também escrevo livros nessa área, isso a gente sempre é abordado. Professor, o livro me ajudou nisso, me ajudou naquilo. No que você mais assim é abordado? Quando você é abordado, o que mais te perguntam sobre as suas obras e qual a delas que te chama mais atenção? Olha, eu recebo muita gente que não acreditava em si ou já tinha desistido ou estava desanimando no concurso público, leu o livro e melhorou. Seja pelo lado da motivação, seja pelo lado da técnica. Eu já recebi uma moça dizendo o seguinte, olha, você falou uma coisa que nem meu pai me falou e que foi o que me fez passar e hoje eu sou auditora da Receita. O que eu falei? Porque eu não lembrava que frase mágica é essa, que tem esse poder. Ela falou assim, você me falou que se eu me esforçasse eu ia conseguir realizar os meus sonhos. Caramba, teu pai não disse isso para você? Como é que pode o pai não dizer isso? Tem pai que desanima. Você sabe, William, eu tenho uma frase que eu uso muito, eu falo, na vida só não vence aquele que desiste. O que insiste sempre vence, até mesmo na vaga do que desistiu. É só prosseguir, né?
É isso aí. E eu tô aqui com a sua 29ª edição, mais de 200 mil exemplares vendidos. Eu quero falar sobre isso aqui agora. Agora deixa eu só te interromper. O 25 eu tenho duas experiências. Então, teve aquela do ateu que mudou a carreira com o livro sobre a Bíblia, mas eu já recebi um depoimento de um empresário que ele estava quebrado e ele recebeu o livro de presente. Ele já estava quebrado. Deu 25 leis bíblicas. Ele recebeu 25 leis bíblicas do sucesso. E ele falou assim, como eu já estou quebrado mesmo, eu vou seguir tudo do livro. Ele disse que em 6 meses ele recuperou a empresa. E recebi um depoimento de um rapaz que o chefe dele falou assim, o chefe não, o dono da empresa, né, era uma empresa pequena, falou assim, olha, você é o pior funcionário dessa empresa. Aí ele ficou assustado, ficou com medo de ser mandado embora e foi para uma livraria procurar algum livro, acabou batendo no 25 leis. E aí ele comprou o livro, começou a aplicar o livro. Em 3 meses o patrão falou assim, olha, não sei o que aconteceu, mas você hoje é o melhor funcionário dessa empresa. Olha. O negócio funciona. E não é o William não é o William. Esse livro ele tem 196 páginas e tem 210 citações bíblicas. Então o que eu e o Rubens Teixeira fizemos, que é o meu coautor nesse livro, é tão somente a gente sistematizou o conhecimento para um assunto que normalmente não é abordado por quem estuda a Bíblia. Porque normalmente o foco é religioso e a gente trouxe o foco para a vida profissional. Embora, como religiosos, a gente diga o seguinte, o mais importante da Bíblia é a salvação, ir para o céu. Mas enquanto a gente não vai para o céu, a gente tem que ser sal e luz na terra. Temos que fazer a nossa parte. Uhum. Bom, esse livro aqui, eu lembro quando eu estava começando a dar aula de cursinho, nós fomos professores de curso preparatório, né? Onde começamos, né? A nossa carreira docente. E eu cheguei a fiz umas apostilas, criando programas de estudo. Então, o horário, o que você estuda de tanto a tanto, toma um suco, descansa 15 minutos, mas uma coisa bem pragmática.